nosso Vida em Conexão hoje começa com um grande entrevistado. O nosso entrevistado é o senhor Antônio Junqueira, que vai compartilhar um pouco da sua história. Uma história de dificuldade, uma história de alguns dramas que ele viveu durante a sua infância. Mas apesar de tudo, ele conseguiu superar tudo isso e viver uma vida de êxito. Hoje ele é um grande homem, um grande pai de família. Oi, seu Antônio, tudo bom? É um prazer ter você aqui no Vida em Conexão essa semana. E é um prazer receber o senhor e conhecer um pouco mais da sua história, te conhecer um pouco mais de perto. E eu sei que o senhor nasceu no interior de São Paulo, não teve uma infância muito fácil. E eu queria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente como foi assim, a sua infância, desde do seu nascimento, lá no interior de São Paulo. Eu posso dizer que a minha infância decididamente não foi das melhores. Uma infância em meio a uma família relativamente numerosa. Crianças, éramos realmente muito jovens ainda quando se manifestou um problema de relacionamento com a minha família, um relacionamento, vamos dizer, conjugal. E os dois decididamente não entendiam e nós ficávamos ali entre a onda e o rochedo, aguentando aqueles problemas, as pressões. Então vivíamos um problema muito sério quando criança. Até que culminou com a separação dos meus pais e nós éramos realmente muito crianças. Nós éramos 7 irmãos e eu tinha, à época, 7 anos. Nossa. Então as dificuldades se assomaram muito agressivamente. Dificuldades tanto de ordem financeira como de ordem, vamos dizer, familiar. Emocional, paternal, né? Emocional. Referências. E cada um de nós procurava sobreviver. Na medida do possível, eu tinha 7 anos, tinha mais 2 irmãos acima. Mas nós éramos muito limitados pela idade, que era muito pequena. Então, cada um procurava sobreviver da melhor forma. Felizmente, não passamos pelo mais crítico, que foi carência de alimentação. Mas porque nos virávamos pelos meios que dispunhamos. Eu me lembro que eu atuava como engraxate. Desde criança? Desde os 7 anos. Não raras foram as vezes que eu chegava em casa à noite, chovendo, molhadinho, mas com uma satisfação imensa de entregar à mamãe alguma coisa que eu havia ganho naquele dia. E a nossa vida começa por aí, nesse regime muito apertado. A gente imaginava qual futuro que todos nós teríamos. E eu, quando olhava para os irmãos mais novos, que havia ainda 4 abaixo de mim, né? E eu dizia, bom, Deus há de nos iluminar, nós chegamos a um denominador razoável. E a nossa infância começa nessas dificuldades, né? Achar que eu posso dizer que eu tive sorte, porque eu sempre tive uma vertente muito voltada para estudos. Eu sempre me surpreendia lendo alguma coisa, resolvendo alguma coisa. Na escola, Deus me ajudou, eu sempre tive uma performance muito boa em todos os níveis. Né? Digo isso com orgulho tremendo. Que bom. Porque foi daí que as portas se abriram com alguma facilidade para mim. Né? Então, dali nós partimos para uma escola técnica, fizemos um curso técnico. Só dando uma pausa, então quer dizer que apesar das dificuldades que o senhor viveu, uma das coisas que eu acho importante o senhor falar é que você não abriu mão do estudo, porque muitas vezes quando acontece um caso ruim na família ou passa por uma dificuldade financeira, uma das primeiras opções, infelizmente, das crianças e dos pais hoje em dia é que os filhos parem de estudar para começar a trabalhar. E isso você tira o futuro da criança, porque se naquele momento aquilo é necessário, o problema é que o amanhã fica muito mais difícil de existir, né? Não prescinde do estudo, então você necessita do estudo como uma ferramenta importante para atingir o seu objetivo. Claro. E se o estudo é afastado por incompatibilidade com outras, como um trabalho infantil ou outra coisa, então a criança fica sem a principal ferramenta. Eu tive sorte nesse aspecto, porque eu sempre gostei muito de até hoje. Eu continuo todas as tardes, eu estou estudando porque eu dou aula à noite, então eu estudo muito mais do que os alunos da faculdade. Mas o estudo decididamente foi um fator que definiu, facilitou, pavimentou a minha trajetória. Né? E eu tive também a oportunidade, soube aproveitá-las no momento oportuno e consegui sair daquela situação crítica, mas aí foi um pouquinho mais tarde. Entendi. E aí você não teve, como você falou, você não teve muita referência de uma família, daquela questão de uma família organizada, emocionalmente organizada. Seus pais se separaram quando você era muito criança
E fora isso, acho que eles nunca devem ter tido um relacionamento onde você pudesse olhar e se orgulhar, ou talvez falar, eu gostaria de construir algo parecido. E aí, como foi para que você pudesse se tornar algo diferente daquilo? Assim, como foi para você, uma criança de 7 anos, olhar para aquela cena e ter a certeza de que você trabalharia o máximo que fosse possível para que aquilo não acontecesse com você, não repetisse aquela história? Eu acho, pastor, que foi uma coisa meio que instintiva, porque decididamente eu não via na minha família referências de carinho, de um casal feliz, de um abraço, ou de um abraço no filho, ou de um abraço na mãe. Eu nunca abracei mamãe, nem meu pai. Pelo papai, pelo contrário, quanto mais distante era melhor, porque ele tinha um gênio muito agressivo e nos envolvia a todos com as suas explosões, né? Mas decididamente eu não tive. Agora, talvez por eu ter sofrido na pele essa situação, que eu aprendi que a gente deveria emprestar toda a solidariedade, todo o carinho, todo o amor, todo o abraço, toda a palavra meiga aos filhos. E isso hoje eu me sinto até um pouco emocionado, porque hoje as minhas filhas são o que eu tenho de mais valioso. E eu as trato todas, pode parecer engraçado, por mamães. Né, mamãe, oi mamãe, aí eu chamo todas por mamãe. E engraçado que cada uma sabe a quem eu estou me referindo. Nossa. Se eu disser mamãe, é ela. Mãe, essa aqui. Mãe, é a outra. E elas sabem, elas se identificam a quem eu estou chamando. Eu acho que foi mais um pouco de algo instintivo, porque decididamente eu não vi um modelo a ser seguido. Nem dentro da minha casa e nem via fora. Então, eu acho que foi de origem... E algo talvez que você tentou colocar em prática, que você sempre desejou ter, talvez, né? E o que eu acho mais interessante é porque, como psicólogo e na psicologia, hoje você estuda muito a questão da repetição dos padrões. Então, é algo muito, muito inconsciente, às vezes, as pessoas repetirem padrões de vida, de histórias, mesmo dizendo que não querem repetir. E a pessoa, ela não consegue enxergar que se ela realmente não mudar a sua mente ou o seu ambiente onde ela convive, ou realmente ela desejar ser diferente, com o passar do tempo, ela infelizmente acaba, quando ela olhar para trás, ela fala, nossa, me tornei parecido com aquilo. E você de verdade conseguiu fazer essa referência. Você foi um pouco chefe da sua família de origem, assim? No sentido de quando você assumiu esse papel de vou tentar ajudar, vou trabalhar, ajudar minha mãe com um pouco de dinheiro, mesmo sendo o terceiro, não o mais velho, mas você sentia essa responsabilidade também? Há aí um quê de que quem patrocina dita as regras, né? Não obrigatoriamente seguindo essa metodologia, mas como eu fui durante muitos anos o arrimo, ainda numa fase muito tenra, uma fase muito precária, eu sempre tive uma voz ativa no sentido de que, não que a última palavra fosse a minha, mas que nenhuma decisão era tomada sem que eu desse a minha opinião. E até hoje, felizmente, existe esse entendimento. Um respeito, existe né? um entendimento. As ideias florescem em todos os cantos, mas geralmente eu entro como um fator para balizar uma decisão que me parece ser correta. Isso é um prestígio que dedicam a mim, talvez pela minha idade agora. Mas eu posso dizer que durante toda a minha vida... Seus irmãos também até hoje têm essa relação com você? Sempre também tem. Sempre melhor, nós estamos tentando fazer isso ou aquilo. E o que lhe parece? Você acha que... eu acho que do jeito que tá bom, então eu acho fenomenal a ideia. Que coisa fantástica. Olha, isso é muito bom que você pode atingir aquele outro lado. Nossa. Então, não sei se porque me dedicam essa atenção, mas a verdade é que sempre na minha casa eu tive essa visão de conduzir ideias, né? E até agora, nessa fase adulta, minhas filhas já são todas adultas, mas engraçado, tomam as decisões a partir de uma palavra final minha. Às vezes eu falo, olha gente, eu não quero essa responsabilidade. Eu sou a esmagadora minoria aqui em casa, só tem mulher, eu sou homem, mas se a minha palavra servir para alguma coisa, mas sempre serve. Que bom, é claro, porque você acaba sendo, você vem com a voz da sabedoria, talvez, um pouco de um olhar do amanhã, talvez o senhor consiga enxergar além daquilo que está acontecendo naquele momento, né? Isso, talvez com um pouco mais de objetividade nas coisas, né? Mas o que ocorre é que, respondendo efetivamente a sua indagação, como a gente contribuía, vamos dizer, com a parte mais importante, que era um suporte financeiro, ainda que precário, então dedicavam a gente sempre uma palavra
não final, mas uma palavra norteadora. E isso te deixava um pouco, te trazia um pouco de peso ou isso era algo que você sempre trabalhou bem e levou com tranquilidade? Não, um pouco de peso porque os ombros sentem quando você tem uma responsabilidade, mas eu nunca tive dificuldade para conduzi-lo. Isso me fez com que, posteriormente, quando já na fase jovem adulto, eu seguisse por uma área profissional que demandaria muita liderança, que é a área militar. A área militar, ela demanda muita liderança. À medida que você vai galgando os maiores postos, a liderança é um fator, ou você tem na forma nata, ou você é obrigado a criar. Então, infelizmente, eu sempre tive muita facilidade, porque a gente conseguia ver e conduzir pessoas significa atrás de mim em direção ao precipício, e todos vão atrás de você, atrás do precipício. Deve ser uma coisa excelente o precipício, Claro. já que você está levando. Então, isso é um Tem aspecto algo de ali liderança. que talvez o precipício deve ter alguma Deve ter saída, alguma coisa né? deve ter alguma coisa que boa. Se assim não fosse, eu não estaria levando Claro. para lá. E nem né? indo também para E colocar nem sua indo. vida em jogo. Né? Verdade, Que interessante. Então, a gente não sai daí, a gente já volta com um pouco mais da história do seu Antônio. Hoje, na vida real, ele era um homem de muitos sonhos, de muitos objetivos e apesar de toda essa dificuldade que ele nos colocou hoje, ele conseguiu cumprir todos eles. Então, hoje ele se tornou um homem completamente feliz, pleno, com tudo aquilo que ele sempre esperava. Não sai daí, a gente já volta.